Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Será que está dando para ouvir? Por favor, se alguém puder dar um feedback. Ok? Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural Hugo de São Vitor. O meu nome é Juliana. Eu sou professora aqui do centro. Sou professora de latim aqui no centro. Também sou professora de português e também de língua inglesa. E eu sou mãe do Miguel, de 6 anos, mãe da Melissa, com 4 anos, mãe da Marcela, com 2 anos, e mãe da Maria, com 2 meses. Então até eu vou pedir desculpas já adiantado, se vocês escutarem algum chorinho, alguma coisa assim, a Maria tá aqui com a gente. Ela tá dormindo, mas a gente sabe como que é um bebê recém-nascido. Pode ser que ela chore, que aconteça alguma coisa. Aí a gente vê como é que a gente faz, né? Mas colinho aqui tem bastante, então é para ela ficar tranquila, tá? Eu vou pedir para que vocês façam as perguntas, vão fazendo, e aí conforme o decorrer da aula eu vou tentar ver se a gente responde no final ou se depois a gente responde dentro dos grupos, tá? Porque às vezes a pergunta no meio da aula, né, acaba cortando e tal. Pode ser que colabore sim, mas como nós estamos com 2 ou 3 grupos, aí fica um pouquinho complicado responder na hora, mas todas as perguntas serão respondidas. Vamos lá então, eu gostaria de começar com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então sejam bem-vindos à nossa jornada de artes liberais. Essa semana nós temos gramática, né? São os 3 dias, né? O pessoal que está entrando aí agora, 3 dias com gramática, né? Segunda, terça e quarta gramática. Semana que vem temos lógica e na outra semana temos retórica. Eu vou dar alguns recados antes da gente começar. Além desse curso do Trivial que está ocorrendo, nós temos um outro curso interessantíssimo, já com inscrição aberta no nosso site. Deixa eu até olhar a data certinha, que é o curso sobre o Pequeno Príncipe, né? O sentido mais profundo do Pequeno Príncipe. Ele vai ser dias 8, 9 e 10 de fevereiro, tá? Então já está com inscrições abertas lá no nosso site. Também temos uma campanha aberta do livro dos sermões de Hugo de São Vitor, né? Nosso patrono. Então a campanha está aberta, né? Vocês podem adquirir o livro nos ajudando, né? Ajudando a publicar esse livro. Ela é uma campanha, na verdade ela não é uma venda, né? Você adquire o livro lá e se fechar a campanha você vai receber o livro no final. Então entre em nosso site, que está tudo lá. Tem a inscrição do curso, tem a campanha do livro. E também nós temos uma editora, né? Para quem está chegando hoje no Centro Hugo de São Vitor, agora há pouco foi enviado um vídeo sobre o nosso trabalho aqui na fronteira, na parte da Provida, né? Na nossa luta contra o aborto e tudo mais. Mas nós também temos esses cursos e também temos uma editora, né? Tem esse livro que está com a campanha aberta e nós temos esse combo também. Acho que travou aqui, vamos ver para... O som está ruim. O som está ruim. Então vamos aguardar o pessoal aqui, nosso pessoal técnico arrumar. Você está ouvindo, Ricardo? Está ouvindo? Não sei. Não, está desligado.
Um, dois, teste som. Alguém estão ouvindo bem? Dois, não? teste som. Fica aí. Se tiver alguém com o microfone ligado ou com a câmera ligada, eu peço por favor que desliguem, que acaba dando interferência, né, para os outros alunos. Só uma imagem ruim. Talvez o problema seja o sinal da internet. Se está no 3G ou na internet? Aqui. E no 3G o sinal fica melhor? Olá, com licença, é o seguinte, se puderem manter a câmera e o microfone desligado, claro que quando forem fazer alguma pergunta, estiver aberta a pergunta, poderão fazer. Mas... livro de São Vítor, mas nós também temos os livros lá do combo do Aristóteles, estão aqui, né? O primeiro nós estamos falando são os comentários da Ética e Política, tá? Livro 1, livro 2, são livros ótimos, são pressupostos para a gente entender a Suma Teológica. Então, se vocês tiverem interesse, entrem lá na nossa página, tá? E adquiram. Então, vamos lá. Antes da gente entrar em gramática, eu queria falar do trivium, do modo geral, para vocês, tá? Porque muito se fala, muito se ouve, mas o que é o trivium, né? O que trivium significa? O trivium significa o cruzamento e articulação de 3 ramos, né? 3 ramos, 3 caminhos. E tem a conotação de um cruzamento de estradas, mas que é acessível a todos, tá? Então, o que é o trivium? É o conjunto das 3 primeiras artes liberais, que são gramática, lógica e retórica, tá? E ele trata daquilo que na educação clássica é o mais fundamental, que é o trivial, que a gente não pode ficar sem. É o que nós chamamos de mente humana, né? E dentro da mente humana, o seu mais sofisticado instrumento, que é o quê? A linguagem. Então, hoje, amanhã, depois nós vamos falar muito de linguagem, tá? As 3 artes, gramática, retórica, lógica, elas podem ser definidas de 2 formas, na verdade. De acordo com o jeito que elas se relacionam com a realidade e entre elas mesmas, tá? Então, vamos começar lá com a lógica. Quem quiser anotar, gente, providencia o caderno e vai anotando, tá? E se precisar, no final, eu repito alguma coisa, certo? Então, a lógica vai tratar da coisa tal como ela é conhecida. É a arte do pensamento. A gramática vai tratar da coisa tal como ela é simbolizada. É a arte de inventar, de comunicar os símbolos. E a retórica vai tratar da coisa de acordo com o que ela é comunicada, a arte da comunicação. Nós estamos aqui falando de realidade, de arte, então vamos começar a esmiuçar isso daí. O que é arte? E aqui eu vou passar para vocês uma definição do dicionário, vocês vão dizendo que eu estou tirando da minha cabeça. É do dicionário, podem consultar, né? Vocês vão achar coisas próximas a isso. O que é arte? Habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Essa é uma das palavras que nós vamos falar bastante também, razão e racional, tá? Então, ó, se alguém falar pra você que a arte é emoção, arte você não tá consciente ou qualquer coisa disso, não. A arte você realiza de forma consciente, controlada e racional. Tá? Então a gente tem que ter só bem clara a diferença entre as artes liberais,
que são essas das quais nós estamos falando, as artes ou ofícios utilitários e as belas artes, tá? Porque normalmente quando a gente vai buscar sobre arte, sempre vem, todo mundo, fala de arte, para todo mundo vem a arte, as belas artes na cabeça, ou na tua pesquisa mesmo você vai achar muito sobre belas artes, tá? Então vamos ter bem definido aqui o que é cada coisa. Tá? Então, as artes ou ofícios utilitários, o que são? Tá? Carpintaria, vendas, engenharia, Professor, seu áudio está travando. medicina. A gente não está conseguindo acompanhar. Tá travando? Vamos fazer mais uma pausinha, vamos ver o que se a gente consegue consertar então. Eu já retomo. Pode só o áudio. Sério, você tá no grupo do Telegram, mesmo da Alex? Mesmo dos dois. Mas entra no grupo da Alex. Entra mais da Alex. Daí ele bota o teu áudio. Se a gente tiver algum retorno, entendeu? Quem tá no grupo da Alex, a gente dá um retorno. Conseguiu? Bastante. Sobre retorno. A última parte ele travou. Vou repetir a última parte que você falou. Qual parte que travou? Você está explicando sobre retorno, que parece? Ah, não sei. Sobre a Mas foi na retórica faz bastante tempo. Então. Deixa eu ver aqui. Entrou, Alex? Recebendo áudio? Tem que receber. Deu certo assim? Ele vai ficar aqui, então não está recebendo a chamada. Aqui sim, processo. Deixa eu desligar aqui. A gente vai tentar trocar o celular, tá? Pra ver se resolve o problema, certo? Melhor, esse aqui tá beleza. Nesse aqui mesmo. Só que esse aqui tem mais gente. Aí, ó. Deixa eu tentar entrar Manda o link pra mesmo. cá, então. Vamos lá? O da Gabi tá lá. Então manda o link de Telegram pra Gabi. Tem que aceitar, né? Não, só o link. Tem que aceitar, Vai no teu. Pega e voltar? Mesmo assim, já pega e manda pra Gabi. Voltou? Apareceu o Celso ali? Provar? Tá funcionando, né? Pode retomar, Ju, vamos ver. Estão me ouvindo agora? Será que ainda persiste o problema? Alguém pode dar um retorno? Tá ok? Tá. Até onde vocês ouviram? Senão eu repito. Alguém pode dar um feedback? Quem estava na sala que estava cortando? Ouviram até onde? Tá trivial.
tá lá no comecinho da aula, então vamos voltar. Vocês ouviram até o trivial lá no início, então vocês perderam bastante coisa. Vamos voltar, certo? Não tem problema nenhum. Vamos lá, eu estava falando que o trivium é o conjunto das 3 primeiras artes liberais, tá? E trata daquilo que na educação clássica é o que? O trivial, é o essencial, né? Nós precisamos dele, desse fundamental para seguir o nosso estudo. E é o que é o trivial hoje? É o que nós chamamos de mente humana, né? E qual que é o mais sofisticado instrumento da mente humana? A linguagem. Então, eu falei que nós vamos falar muito sobre linguagem nesses dias aqui, tá? Então, o trivium é composto pelo quê? Novamente, pela lógica, pela gramática e pela retórica. Tá? E como que eu posso definir essas 3 artes, tá? Tem 2 formas, de acordo com como elas se relacionam entre si e como elas se relacionam com a realidade, tá? E nós vamos falar bastante disso também, realidade, nesses próximos dias. Então, a lógica vai tratar do quê? Das coisas, da forma como elas são conhecidas, né? É a arte do quê? Do pensamento. A gramática vai tratar do quê? Das coisas, da forma como elas são simbolizadas. É a arte de criar e inventar os símbolos, comunicar os símbolos. Tá? E a retórica vai tratar da coisa tal como ela é comunicada. É a arte da comunicação. Eu ia deixar esse exemplo para o final, mas acho que é melhor eu trazer para agora, para vocês conseguirem entender isso que eu acabei de falar. Quando foi descoberto o planeta Plutão, e aqui quem gosta de astronomia, essas coisas, não vou entrar nos pormenores, né, de se Plutão ainda é um planeta, se não é um planeta, porque tem muita discussão em torno disso, tá? Então vamos considerar que ele é um planeta. Tá? Quando ele foi descoberto lá em 1930, o que aconteceu? Quando ele já existia, tá? Ele já existia independente das pessoas terem saberem da existência dele ou não, tá? Então ele não tinha nome, mas ele já estava lá. Então essa descoberta em 1930 não criou o planeta Plutão, mas quando ele foi descoberto ele se tornou o quê? Uma entidade lógica, tá? Então, o que eu falei? Que a lógica trata da coisa tal como ela é conhecida. Então, quando ele foi o planeta Plutão, quando eu descobri o planeta Plutão, ele se tornou uma entidade lógica. Agora, quando nós demos ao planeta o nome de Plutão, ele se tornou o quê? Uma entidade gramatical. Tá? E daí, por conseguinte, quando o planeta Plutão, a descoberta dele e o nome dele foi comunicado, né, ele se tornou o quê? Uma entidade retórica. Tá? Então, você consegue perceber que a lógica vai tratar do quê? Da coisa como ela é conhecida. Então, eu não conhecia o planeta Plutão, eu o conheci, ele se tornou uma entidade lógica. Quando eu dei um nome a ele e comuniquei, ele se tornou uma entidade gramatical e, em seguida, quando eu comuniquei através da palavra falada, palavra escrita, ele se tornou uma entidade retórica, tá? Então, é essa descoberta dele que vai trazer ele para a lógica, para a gramática e para a retórica, tá? E a gente estava falando então do que era a arte, né? Que nós vamos falar, estamos falando bastante de arte e nós precisamos definir o que é essa arte, tá? Eu passei aqui uma definição do dicionário para vocês. O que é arte? Espera um pouquinho, né? O áudio desse aqui tá ruim. Gente, o áudio agora do outro celular está ruim. Estamos novamente tentando melhorar. Está de lado. Está de lado? Como é que você vira? Está melhor? Uhum. Então vamos continuar. Eu tinha parado em o que é a arte. A gente precisa definir o que é arte, tá? Então eu passei uma definição do dicionário para vocês.
que é habilidade. Eu vou falar devagar, caso alguém esteja anotando, tá? Se eu estiver indo muito rápido, por favor, avisem nos grupos, tá? E que eu dou uma desacelerada. É um mau costume meu, eu estou tentando mudar, tá? Habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Então eu tenho essas 3 formas de realizar arte, né? Consciente, controlada e racional, não é ou, tá? Então eu tenho que estar consciente, controlado e racional. Ok, vou falar mais devagar então. Pode repetir? Mas o que é arte? Habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Então, se a gente falar assim que a arte é a emoção, esquece, não é arte isso daí, tá? Tem que ser algo racional, tá? Então, é bom a gente ter bem clara a diferença entre o que? As artes liberais, que é o que a gente está falando, as artes ou ofícios utilitários, tá? E as belas artes. Quando a gente vai fazer uma busca na internet, ou quando a gente fala de arte, automaticamente vem as belas artes na nossa cabeça. Mas existem esses 3 tipos e nós vamos defini-las agora, para a gente ter bem certinho, organizado na nossa cabeça e não misturar as coisas, tá? O que são as artes ou ofícios utilitários? Medicina, engenharia, direito, carpintaria, vendas, serviços bancários. Então, quem achou que fazia uma arte e tal, e não, você está trabalhando, é um ofício utilitário, tá? Então, ter isso bem claro. As artes ou ofícios utilitários, elas atendem às necessidades do quê? As necessidades do homem, diferente das belas artes. As belas artes têm o poder do quê? De elevar o teu espírito. E elas são 7. Arquitetura, a música instrumental, escultura, pintura, literatura, teatro e dança. Tá? E as artes liberais? Bom, as artes liberais, elas ensinam como viver. Elas treinam a pessoa a como erguer-se do seu ambiente natural. Para viver o quê? Uma vida intelectual, uma vida racional, né? Uma vida do quê? Conquistando a verdade, né? E qual que é o objetivo? A gente fala de o quê? O que é arte liberal? A arte liberal é a educação católica. Para que serve a educação católica? É para você ter um bom emprego? Não, ela serve para quê? Para que você alcance o quê? A verdade. Tá? A verdade aqui e a verdade contemplativa também. Tá? Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, dentro da verdade está quem? Está Jesus Cristo. Então, essa é a diferença, né? Acho que aí você consegue perceber bem a diferença entre uma arte utilitária e a arte liberal, ou as belas artes. Tá? Apesar das belas artes poder elevar teu espírito, é algo nem se compara com a arte liberal. Então, o que é a gente estudar o trivium? É você se envolver na arte da palavra, né? Por quê? Pela palavra que a gente compreende tudo, e a nós mesmos. Se a gente for parar para pensar, o trivium é o quê? É a porta para o conhecimento, né? Primeiro você estuda o trivium. É um verdadeiro manual de instruções da nossa mente, tá? A gente não pode falar também de trivium sem falar do quê? Das outras artes liberais, que é o quadrivium, né? Tem mais 4, né? Elas formam as chamadas artes liberais: o trivium, gramática, lógica e retórica, e depois nós temos o quadrivium, tá? As disciplinas do trivium, elas são o quê? Elas são preparatórias para que você consiga estudar o quadrivium. E o quadrivium ele é formado por 4, quadrivium, né? O próprio nome já diz, por 4 disciplinas, que são aritmética, geometria, música e astronomia, tá? E como que funciona? Isso daqui é o quê? É o que eu preciso para eu fazer um estudo sério do quê? De filosofia e de teologia. Se nós formos parar para pensar um pouquinho no quadrivium, isso aí, um pouquinho do trivium, né? Que é o nosso curso indo para o quadrivium.
Se eu falo de aritmética e música, né? Aritmética é teoria, música é o quê? É a aritmética aplicada. Se eu falo de geometria, tá? Geometria é o quê? A teoria. E eu falo de astronomia, astronomia é geometria aplicada. Então aí fica bem fácil de a gente dar uma pincelada no quadrilho, para vocês poderem entender. Então, o que os gregos antigos fizeram? Eles separaram as artes práticas, que é aquilo que eu falei, preparam para quê? Para habilidades, né? Então, as artes lá, as profissões, etc. E as artes liberais, que se focam no quê? No desenvolvimento humano, no desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral da pessoa, né? E se a gente for parar para pensar, a gente consegue aprender muito observando como que um sistema pedagógico foi construído, criado, se a gente analisá-lo ao contrário. Então, o trilho e o quadrilho são pressupostos para que eu estude o quê? Filosofia e teologia. Então, eu começo com o quê? Eu preciso definir o quê? Meu objetivo. Se o meu objetivo é estudar filosofia, o meu objetivo é estudar teologia, o que eu preciso para chegar até lá? Né? Antigamente era assim que se faziam os programas educacionais. Totalmente o contrário do que existe hoje em dia, né? Se você compara o trível e o quadrível com os modelos educacionais que nós temos hoje, né? Quer dizer, você altera o objetivo todo ano muda grade, todo ano muda o objetivo. No final das contas não tem objetivo nenhum, se a gente for parar para pensar, né? E aí que eu vou apresentar para vocês o Senhor que criou todo esse problemão que nós temos hoje, né? Que se chama Jean Amos Comenius. Quem é da área de pedagogia, muito provavelmente já ouviu falar dele, né? Ele é considerado o pai da didática moderna, tá? Ele era tcheco e era um pastor protestante. Ele foi o maior crítico das artes liberais, tá? A principal obra dele se chama Didática Magna. E é um pouco até irônico, assim, que é o Didática Magna, Didática Magna, né, do latim. O nome do livro dele está em latim. E ele acreditava que os textos escritos na sala de aula não deviam ser em latim, deveriam ser na língua nativa, né, dos estudantes. Então, é até um pouco irônico isso daí. E o que ele defendia? Ele defendia que as crianças fossem colocadas na escola o mais cedo possível. Então, ele criou o jardim de infância. O que nós temos hoje foi criado por esse senhor. E ele nasceu em 1562 e morreu em 1670. Então, a gente tem uma noção que isso foi há muito tempo atrás. Então, o jardim de infância não é de agora, né? Essas ideias já vinham daí. E eu vou até ler um trechinho do que ele fala para ilustrar para vocês o tamanho do problema que nós temos na educação hoje, tá? Ele fala assim nesse livro dele, Didática Magna: ouso prometer uma grande didática, uma arte universal que permita ensinar a todos, com resultado infalível, ensinar rapidamente, sem preguiça ou aborrecimento para alunos e professores. Ao contrário, com o mais vivo prazer, dar um ensino sólido, sobretudo não superficial ou formal, o qual conduza os alunos à verdadeira ciência, aos modos gentis e à generosidade de coração. Enfim, eu demonstro tudo isso a priori, com base na natureza das coisas. Assim como de uma nascente correm os pequenos riachos que vão unir-se no fim em um único rio, assim também estabeleci uma técnica universal que permite fundar escolas universais. E eu pergunto para vocês, isso daí não parece propaganda de escola que a gente vê hoje em dia? Né? Não que é? É um resultado infalível. Você aprende rapidamente, né? Porque você não quer esforço, né? Então, ele promete muita coisa. Se a gente parar para pensar, é realmente o DNA das pedagogias modernas que nós temos, né? Você tem o que aqui dentro desse texto? Você tem triunfalismo, tem uma massificação do ensino, né?
todo mundo é igual, todo mundo aprende da mesma forma, né? Você tem o quê? Uniformização de conteúdo, independente de onde você vive, da sua condição intelectual, etc. Você tem insensibilidade às individualidades, né? Aí você lota lá uma sala com 40 alunos, coloca a matéria e você se vira, né? Desde pequenininho. E daí a gente não entende porque que a gente tem um monte de analfabetos funcionais, né? Tem uma idiotização das pessoas, né? Porque tudo começa na educação. E você pega a criança e coloca lá com, sei lá, 6 meses na escola, né? Por exemplo, se não criou um jardim de infância, né? Eu vem somente repetindo isso daí de uma forma mais, acreditamos que aprimorar, mas isso vai totalmente ao contrário do Trivium, né? Essa natureza das coisas de que ele fala, as escolas universais, né? Então você produz o quê? É esse povo que a gente vê por aí, né? Então, naturalmente, né, o Comênios recebeu altas condecorações da Unesco, né? Homenagens, condecorações nos aniversários, não sei se foi de morte, alguma coisa assim. E então a gente já consegue perceber para onde ele está indo. Essa parte que ele falou ali de generosidade, decoração, blá, 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 isso daí me lembra muito Paulo Freire, né? Você lê um Paulo Freire sem parar para pensar, você acha tudo muito lindo. Na verdade, não é bem assim. Então, o Trivium, o que é? Ele é o manual para desenvolvimento do quê? Da nossa inteligência. É uma luz brilhando aí onde a verdadeira educação foi atirada, que foi num buraco, porque a gente pode olhar pela janela e ver como que a educação está hoje. Então vamos lá, vamos retomar isso daí. Vocês estão nessa aula, quer dizer que vocês estão querendo algo diferente do que é oferecido por aí. Mas não sem antes, vamos ter que fazer um histórico. Como que foi, né? Como que começou o Trivium? Um dos principais expositores do Trivium é o nosso patrono, tá? Que é Hugo de São Vítor, com essa obra aqui, tá? Se chama Didascálico sobre a arte de ler. E esse ler, vocês entendam como também estudar, tá? Porque aí é a questão de tradução do latim para o português. Ler e estudar é a mesma coisa, é a mesma palavra no latim. Então, a tradução aqui foi feita assim, de acordo com o que era melhor entendido naquele trecho do livro. Foi traduzido ou como ler ou como estudar, tá? Vocês também encontram esse livro com uma capinha amarela. É um livro essencial, assim, para quem quer não aprender a ensinar, mas para esse livro como é que eu vou falar? Ele é sobre aprender. Como que você aprende e não como que você ensina, tá? Então, o que ele apresenta? Ele apresenta as artes liberais nesse livro e ele orienta os seus alunos mostrando o que eles devem ler, em que ordem, de que modo que se deve fazer isso. Então, eu indico muito, é um livro essencial, tá? Para quem quer chegar à sabedoria. E essa sabedoria não é sabedoria com S minúsculo, é com S maiúsculo, tá? Então, as artes liberais, elas têm início na Alexandria do século II, né? Havia uma escola catequética para aqueles pagãos que estavam em processo de conversão. E é até parecido com o nome do livro aqui que eu falei, mas se chama Didascaleion, tá? E havia nesse Didascaleion as 7 disciplinas encíclicas. E o que era isso daí? Eles ensinavam escrita, leitura e aritmética para os meninos, tá? E é aqui, então, a mais próxima origem das 7 artes liberais. Já o Trivium Quadrivium, da forma como nós conhecemos hoje, ele toma forma lá pelo ano 800. Vou ter que dar uma pausinha. O que aconteceu? Travou. Travou novamente, tá. Voltou? Alguém disse que voltou. Voltou para todo mundo? Aqui está o Agora vai? Tá bom.
Então eu estava falando da Didaskaleon, que era aquela escola catequética destinada aos pagãos que estavam em conversão. Então nós tínhamos as 7 disciplinas encíclicas, né, e ensinavam a escrita, a leitura e a aritmética. E essa é o que nós temos de mais próximo, né? É o precursor assim, das 7 artes liberais. Agora, no formato que nós conhecemos hoje, as artes liberais tomaram essa forma lá no ano 800, tá? No Império de Carlos Magno, quando ele tentou retomar o Império Romano e tal. Então, ele possui influência dos métodos de quem? De Marciano Capella, Severino Boécio já deve ter ouvido falar, Cassiodoro e Alcuino, né? E também, claro, de Platão, de Aristóteles e de Santo Agostinho. E na forma como a gente conhece hoje, ele remonta ao quê? A cristandade, ou conhecido por outro nome, né? Nome Idade das Trevas, como costumam ensinar nas aulas de história por aí, mas da cristandade. Então, como que funcionava? Os alunos começavam a vida escolar com 14 anos, que é bastante tarde para os padrões de hoje, né? E eles venciam o quê? Primeiro o trivium, né? Que são os componentes da ciência da linguagem, para depois passar para o quadrivium, que era o desafio do quê? Da mente. Então, na verdade eu acabei até explicando isso antes, mas era assim que funcionava, né? Eles venciam uma parte e depois faziam a outra, né? Os desafios da linguagem e depois os desafios da mente. E como que a irmã Miriam Joseph, que é a autora do Trivium, tá? Chama-se Irmã Miriam Joseph. Como que ela decidiu retomar tudo isso? Pois foi lá em 1935, né? Ela é contemporânea nossa aí. Ela recebeu influência de um filósofo americano, que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama Mortimer Adler. Tá? Quem fez o curso sobre vida intelectual comigo ano passado, provavelmente vai lembrar que nós falamos bastante dele. Tá? Ele é um filósofo do nosso tempo, ele faleceu agora em 2001, e no ano 2000 ele se tornou católico, foi batizado e tudo mais. Tá? E o que ele queria fazer? Ele queria restaurar a cultura clássica na Universidade Americana. Né? Ele até convenceu o reitor da Universidade de Chicago a reformar o currículo inteiro, da universidade inteira, para fazer o currículo com bases aristotélicas, com bases tomistas. Tá? E então ele orientou a irmã Miriam Joseph a fazer isso, né? Ressuscitar essa metodologia do Trivium como premissa da vida universitária nos Estados Unidos. E como que ele funcionava? Ele funcionava como uma preparação para a carreira universitária, né? Então, em 1935, ele foi incorporado ao currículo do St. Mary's College, que era onde a irmã Miriam Joseph trabalhava. Tá? Ele era exigido de todos os calouros, então quem entrava para a universidade, na verdade, tinha que fazer esse curso antes de entrar para o seu curso escolhido. Né? E ele durava um ano inteiro, né? Eram 2 semestres, com aulas 5 vezes por semana. E foi provavelmente a única tentativa que nós temos no mundo moderno de restaurar essa cultura clássica, restaurar o Trivium, né? Esse espírito das artes liberais. E, infelizmente, essa experiência da irmã ficou restrita, né, a algumas universidades católicas. Eles não conseguiram, né, colocar na vida universitária dos Estados Unidos inteiro. Né? Ele ficou restrito aos Estados Unidos. Porém, graças a Deus, a gente tem esse livro hoje traduzido aqui no Brasil. E a história da tradução desse livro é, no mínimo, interessante. Porque o tradutor, que se chama Henrique Dimiterco, lá de Curitiba, aqui, a capital do Paraná, foi quem fez a tradução. Só que ele não foi pago, ninguém pediu para ele fazer a tradução. Ele tinha ouvido falar do Trivium quando ele era adolescente e ele ficou interessado, mas né, com a correria do dia a dia, aquela coisa, ele nunca foi atrás, até que ele viu um exemplar do livro em inglês, comprou e resolveu começar a traduzir para ele mesmo, para os amigos dele, né, para trocarem figurinhas e tal. E ele foi fazendo aquilo. E em 2 anos ele fez uma tradução primorosa do livro. Né? Porque quem trabalha com tradução sabe que não é fácil você pegar uma obra dessa e traduzir. E o bacana ele fez por quê? Por amor à verdade, porque ele pegou para ele estudar. Né? Ele não fez porque ele foi pago ou qualquer coisa do tipo. Então,
Quem não tem, eu sugiro que adquira o livro porque é muito bom. E falando do livro, você já deve ter visto essa figura, tá? Quem tá no grupo do WhatsApp, quem tá no grupo do Telegram, agora a gente vai utilizar aquelas figuras que eu mandei pra vocês, tá? Eu vou colocar aqui essa figura, vou demonstrar aqui na figura do livro, tá? Aqui? Agora deu pra ver? Tá. Então essa figura aqui, ela é conhecida, né? Você coloca lá nas suas pesquisas, sempre aparece lá, Hortus Deliciarum. Mas esse não é o nome dessa figura. Tá? O nome dessa figura se chama Filosofia e Artes Liberais. Mas ela remete ao Hortus Deliciarum, que é o Jardim das Delícias. E o que é isso? Né? É um livro, né? Ele foi iniciado em 1165. Ele é um livro, um compêndio, é uma enciclopédia de figuras das ciências estudadas naquela época. Né? Ele foi escrito pela abadesa, né? Uma irmã, Herat de Landsberg. Né? Ela era o convento dela, o mosteiro onde ela trabalhava, né? Onde ela era abadesa, fica onde hoje é a França. Tá? Então, muitas das ilustrações do Hortus Deliciarum são temas, representações simbólicas de temas teológicos, filosóficos, literários, etc. Então, se vocês puderem abrir a figura, vocês vão se ambientar com essa figura e eu vou explicando, tá? Para vocês. Tá? Então, vamos lá. Quero que vocês observem primeiro essa figura aqui, que está bem no centro. Essa daqui se chama Filosofia. É a Rainha Filosofia. Tá? Aqui no meu está bem pequenininho, vocês podem observar. É a Rainha Filosofia. Tá? E, separadamente nesses arcos aqui, estão as 7 artes liberais. Então, aqui, o que eu tenho escrito, né, vocês podem observar que está cheio de inscrições aqui em todas as figuras. Então, sobre a filosofia, aqui em cima, ela diz o seguinte: Arte regens omnia, quesunt ego philosophia subjectas artes inceptem divido partes. O que isso quer dizer? Eu, a filosofia divina, governo todas as coisas sabiamente. Eu estabeleço 7 artes que são subordinadas a mim. Então, as 7 artes liberais estão subordinadas à filosofia. Elas servem à filosofia. Aqui em cima, agora vocês podem... Essa era a figura 1 que eu mandei para vocês. Agora, quem é do grupo do WhatsApp, eu consegui colocar um númerozinho ali. Então, a figura 2, vocês abram, vai abrir a gramática. Tá? Então, no topo da flor aqui, a gramática está usando vermelho. Ela tem a cabeça coberta por um véu branco, né? E ela segura uma vara. E o que significa essa vara? A disciplina rígida de quem estuda gramática. Tá? Quem estuda gramática, né, sabe que você precisa de disciplina, né? E essa disciplina acompanha o aprendizado da gramática. Na outra mão ela carrega um livro adornado com joias. E aqui em cima, nesse arco em cima dela, a gente pode ler o seguinte: Per me quivis dicit vox litera, syllaba quid sit. Significa, através de mim, todos podem aprender o significado das palavras, das sílabas e das letras, né, sobre a gramática. Agora, a gente vai aqui para a retórica. Ela está aqui do ladinho. É a próxima figura que eu enviei para vocês, a figura 3, então. Ela está com um vestido azul celeste. Vamos definir o tom do azul aí. É a retórica, tá? Ela segura o quê? Numa mão ela tem um estilete e na outra mão ela tem um par de tábuas revestidas de cera, tá? Como exemplo do quê? Do cuidado que é exigido do orador na preparação dos seus discursos, né? Por quê? Porque cada parte exige muita atenção. Você precisa fazer várias revisões, né? São muitos detalhes na retórica. Então ela diz assim, no arquinho lá em cima: Calçarum vires per me, aume retor requires. Graças a mim, orgulhoso orador, os seus discursos vão comover. Tá?
E agora, aqui do outro lado da gramática, nós temos aqui na figura está escrito dialética. Eu vou explicar rapidamente esse problema que vocês devem ter visto, dialética, lógica. Eu vou passar rapidamente. Quem vai explicar com mais detalhes é o senhor da lógica, o senhor professor Yuji Fukui, semana que vem. Ele vai falar com mais detalhes disso daí, tá? O problema da dialética e da lógica. Mas é mais ou menos assim. Depois da redescoberta da nova lógica de Aristóteles, no século XII, a dialética passou a denominar-se lógica. Aqui eu vou falar de dialética porque é o que está na figura, tá? Mas entendam lógica. Então, assim, ela tem uma cabeça de cachorro na sua mão. Então, o que que é? Envolve uma troca viva. O latido da cabeça de um cachorro na mão esquerda vai expressar o quê? A energia e a regularidade da argumentação, né? Envolvida no debate dialético e na intensa vigilância que é exigido quando você vai disputar, vai raciocinar com um oponente, né? Que a lógica era isso, você disputava muito antigamente, né? Então ele diz assim, no arquinho lá em cima da dialética: argumenta sino concurrere more canino. Como o latido de um cachorro, os meus argumentos se sucedem com rapidez. Então, e aqui? Eu tenho uma banda, né, um arco que circula todas as artes liberais, circula toda a figura, tá? E ele contém 4 aforismos. 4 aforismos. O que são aforismos? São definições curtas, tá? Ele diz assim: ec exercia que mundi philosophia investigavit, investigata notavit, scripto firmavit et alumnis insivavit. O que descobre é lembrado. A filosofia investiga os segredos dos elementos e de todas as coisas. Agora as outras duas. Cetem per studia docet artes philosophia, et elementorum scrutatur et abdita rerum. A filosofia ensina as artes por 7 ramos, ou seja, 7 artes liberais. Põe por escrito a fim de transmiti-la aos alunos. Eu acho que fica bem claro tudo isso que a gente vem falando durante a aula, né? Agora, se a gente for observar, abram de novo, vocês estavam observando as 3 figurinhas, né? Separadamente, né? Abram de novo a primeira figura. Vocês vão observar que aqui embaixo nós temos 4 homens. Aqui são todas mulheres. E aqui estão 4 homens, tá? Escrevendo, cada um na sua escrivaninha. E eles estão fora do círculo da rainha filosofia e das musas das artes liberais. Então, sentam-se o quê? Eles são o quê? Poetas, magos ou mágicos. É o que nos diz a Herod. Né? Eles trabalham escrevendo palavras que estão além da influência da filosofia. Eles estão fora da filosofia. Tá? Então, a Herod considera o seu trabalho o quê? Perigoso, frívolo e impuro. E não é só ela, tá? Quem considera isso também Sócrates e Platão consideram isso daí, tá? Então, se a gente observar bem, ali tem algumas criaturinhas negras falando nos ouvidos desses homenzinhos aqui, tá? Parecem uns pássaros, tá? É bem pequenininho. Então, parece o quê? Que esses pássaros estão sussurrando ideias nos ouvidos, né, desses homens, né? Quer dizer o quê? Tomados pelas suas fantasias, os magos, os poetas e tal, eles não conseguem mais escrever. Eles parecem perdidos em seu sonho, né? Estão lá no mundo da lua. Então lembra o quê? As nossas paixões. Totalmente fora da razão do quê? Da filosofia. Lembra as paixões? Orgulho, vaidade, ira, prepotência e aquela lista que se vocês quiserem colocar aí, tá? E observe que a filosofia lá tem, aqui eu não falei, né? Mas tem o Sócrates e tem o Platão aqui, fazendo base para a rainha filosofia. Então é muito interessante essa figura aqui. E o que a gente precisa então para entender o trivium, tá? A primeira condição é entender que é ensinar a gramática, a lógica, e a retórica
fazia parte de um verdadeiro projeto de educação que hoje não existe nada, absolutamente nada parecido, equivalente nesse mundo moderno que nós vivemos. Tá? Então é isso que a gente está tentando fazer o quê? Retomar. Né? E a gente tem que pensar assim, puxa, por que eu vou estudar gramática? Tá? Para quê? Eu vou dar aqui algumas ideias e gostaria que vocês parassem hoje e fizessem um exame, pensassem por que vocês estão estudando, precisam estudar gramática, né? Alguns exemplos. Para melhorar o funcionamento da minha mente, para eu conseguir externar melhor aquilo que eu penso, né? Para que todo mundo me entenda, tanto ao falar, ao escrever, né? Ao me expressar de um modo geral. Né? Para conseguir escrever, então, uma redação, né? Qual que é o medo de quem faz qualquer concurso, teste por aí. A redação, nossa, zerei na redação, fui bem tudo reto. Puxa, devia ter estudado mais gramática. Né? Ler melhor, entender melhor. E ler qualquer coisa, desde, sei lá, bula de remédio, rótulo de produto, até para você conseguir ler, treinar e chegar a conseguir ler de forma clara as Sagradas Escrituras, porque a gente está falando o quê? De verdade, né? Tudo isso aqui contém verdades, aqui contém verdades, todas elas levam para quê? Né? Para as Escrituras, para você chegar lá e conseguir entender um vocabulário mais rebuscado, um vocabulário diferente, né? Quanto mais vocabulário você tem, melhor. Então por quê? Porque a gramática é o treino e linguagem da minha memória, né? E ela serve à filosofia, nós vimos aqui. A gramática serve à filosofia. Ela é o quê? É um meio. Ela não pode ser um fim em si mesma, tá? Ela é importante para que eu tenha todo o restante. Tanto que o quê? A gramática vem primeiro por quê? Porque ela é pressuposto. Ela é pressuposto para a lógica, ela é pressuposto para a retórica. Né? Uma coisa não vive sem a outra. A gramática é o quê? Ela é o coração do trivium. Das artes, a mais importante, digamos assim, é a retórica. Se a gente for elencar. Mas sem a gramática não funciona. A gramática é o coração do trivium. Então, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, coloque aqui no grupo, que eu vou tentar responder, né? Entre hoje e amanhã, senão eu respondo amanhã, no início da aula, a gente vê como que fica melhor. E gostaria realmente que vocês pensassem, por que estudar gramática? Por que eu preciso estudar gramática? Será que eu tenho um conhecimento de gramática satisfatório? Né? O que eu preciso para chegar lá? E nos próximos dias aí a gente vai falar muito então de realidade, de linguagem da gramática, né? As aulas estão bacanas, né? Espero que vocês voltem amanhã, não vão me deixar aqui, tá? E lembrando que, então, para quem ficou interessado, né? Nós temos o curso do Pequeno Príncipe, entre em nosso site, se inscreva em fevereiro, garanta já sua vaga, né? Porque tem número limitado de vagas, então dê uma olhadinha, uma passadinha no nosso site e já se inscreva, tá bom? Vamos terminar então com uma oração, né? Eu falei algumas coisas do latim, vamos fazer uma oração. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Vejo vocês amanhã então na nossa aula de gramática. Espero que tenham gostado. Uma boa noite, um bom descanso a todos e pensem na gramática, tá? Até mais.